A paz do Senhor para os irmãos, a paz do Senhor para aqueles que se inscreveram no canal, para os amigos. Quero deixar aqui mais uma palavra para os irmãos, para os amigos que estão aderindo a este canal. Deixar aqui, se você não é inscrito, se você ainda não se inscreveu, se você ainda não participa do nosso grupo de oração, deixa aí nos seus comentários. Clica aí no botãozinho de compartilhar, se inscreva e no sininho para que você não perca as nossas mensagens, para que você não perca uma palavra de Deus para o teu coração. E que Deus abençoe a todos, que Deus abençoe você que está assistindo este vídeo. Amados, mais uma vez eu quero compartilhar algo que Deus tem colocado em nosso coração, uma palavra de Deus para a tua vida, para a edificação da sua vida, tá bom? Que Deus abençoe desde já. Se você tem aí uma Bíblia, se você tem aí como ter acesso a uma Bíblia, eu peço que você abra sua Bíblia em Filipenses, capítulo 1, do versículo 6. Amém? Graças a Deus, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a vida dos seus familiares. E vamos aqui deixar uma mensagem poderosa para o teu coração. Diz assim a palavra de Deus: estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Amém? Graças a Deus por esta palavra. Amado, eu quero deixar aqui algo para o seu coração que se baseia em três coisas. Primeiro, o que nós precisamos entender, o que você precisa entender é que foi Jesus que te escolheu, foi Jesus que te chamou, foi Jesus que muitas das vezes nós pensamos que uma situação ruim ou um deserto ou um gigante que se levanta em nossas vidas, e muitas das vezes nós associamos ao mal, e muitas das vezes não, muitas vezes é Deus permitindo para que nós venhamos crescer na fé, para que nós venhamos progredir na nossa vida espiritual. João capítulo 15, versículo 16, diz assim a palavra de Deus: não fostes vós que escolheste a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós, e outros vós designei para que vedes e deis fruto, e vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedires ao Pai em meu nome, eu vos conceda. Muitas das vezes a gente não entende a situação a qual nós passamos, muitas das vezes a gente não entendemos as lutas a qual nós lutamos, e talvez está dando tudo errado na sua vida, e talvez você já parou, talvez você já olhou para o céu e dizendo: eu não sou escolhido, Deus não me chamou, pelo devido fato de estar dando tudo errado, pelo contexto da sua história está tudo errado. Mas o Senhor me trouxe aqui nessa noite e usando minha vida e dizendo que Ele te escolheu sim. Não importa o contexto, não importa a situação a qual você está inserida hoje. Isso não significa e não atesta a qual Deus não esteja com você, ou que Deus não escolheu você. Se nós pegarmos na história, ou pegarmos toda a palavra de Deus, todo escolhido ele tem o seu espinho, todo escolhido tem as suas lutas, suas batalhas, suas guerras. Amados, eu creio que Jesus não escolheu a todos. Ele pode ter chamado a todos, mas ele não escolheu a todos. Aqueles que ele escolhe, ele esmaga, ele espreme, ele aperta. Assim como a uva ela é espremida e dá bons vinhos, assim como a oliveira é espremida e dá bons azeites, assim também é o escolhido. Então diante dessa palavra eu quero dizer para você que talvez o contexto que você esteja dando tudo errado, e eu quero te dizer que você é escolhido do Senhor. A palavra de Deus diz que não fomos nós que o escolheu, mas Ele nos escolheu. Então nós não temos capacidade de escolher o céu, mas o céu um dia olhou para nós e nos escolheu. A segunda coisa que eu quero compartilhar também para o seu coração, meu amado, é que está lá em Números 23,
capítulo 19. Números 23, capítulo 19. Números 23, capítulo 19, que diz: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não fará? Glória a Deus por essa palavra. Amados, a primeira coisa que você tem que entender é que Deus, ele te escolheu. Jesus nos escolheu, independente do contexto a qual nós estamos. E a segunda coisa que você precisa entender é que Deus, ele não mente, e que Deus não é filho do homem para que se arrependa. E se Deus, ele começou a boa obra, ele vai cumprir. O que você precisa fazer é crer. O que você precisa fazer é confiar. Talvez uma mãe de família esteja vendo esse vídeo, talvez um pai de família esteja vendo esse vídeo e está dizendo: mas evangelista, o meu marido está nas drogas, o meu marido ele saiu de casa, o meu filho está na droga. Como que você pode dizer para mim que existe uma boa obra? Amado, a partir do momento que Jesus, ele nos escolhe, a partir do momento que ele começa uma boa obra, ele é fiel para aperfeiçoar e cumprir ela. Uma coisa que eu sempre digo, que se a obra é do Senhor, então não precisamos fadar as pessoas a um peso a qual não é necessário. Se a obra ela nasce do coração do Senhor, nós não precisamos nos ficarmos tristes ou ficarmos afobados, porque o Senhor, ele começou a obra e ele vai aperfeiçoar. E como diz aqui em Números 23:19, que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, e ele porventura não fará uma promessa e não cumprirá. Então, o que o Espírito Santo está querendo dizer para você nesse vídeo, nessa noite, nesse dia, não sei o dia que você está assistindo esse vídeo, é que se ele começou a boa obra, ele é fiel para cumprir. Não importa como esteja talvez o seu marido, a sua esposa, a sua família, as perseguições, os gigantes, mas se ele prometeu, ele vai cumprir em nome de Jesus. E é preciso que você entenda isso, é preciso que você grave essa palavra no seu coração, que Deus, ele não é um homem, Deus, ele não é qualquer pessoa que promete algo e ele não cumpra. Obviamente que eu não estou falando aqui de tempo, ele tem o seu tempo determinado para todas as coisas, ele tem um tempo determinado para cumprir o querer dele. A nossa parte é obedecer e sempre confiar na sua palavra, confiar naquilo que Deus iniciou na nossa vida. Eu aceitei Jesus e vim para o Evangelho há quase 11 anos atrás, e o Senhor sempre falou essa palavra no meu coração, que se ele é fiel ele começou uma boa obra na minha vida e ele é fiel para aperfeiçoá-la e cumprir até o dia em que o Senhor, ele retorne. Então eu quero dizer para você que se Deus iniciou uma obra na sua vida, se Deus iniciou uma obra na vida da sua família, se Deus iniciou uma obra na vida do seu esposo, do seu filho, ou seja lá quem for, Deus, ele é fiel para cumprir, ele é fiel para aperfeiçoar, porque talvez você esteja olhando talvez para o seu esposo e está dizendo: olha, não tem jeito, o Senhor, talvez Deus se enganou. Deus, ele não se engana com quem ele escolhe, tá? Talvez você esteja olhando para um filho, talvez você esteja olhando para um casamento, por um trabalho, e você está dizendo: o Senhor, ele se enganou. Ele não se enganou, ele está aperfeiçoando até que o teu filho volte. Amado, outra coisa que eu quero compartilhar também com a sua vida, para o seu coração, é que nós temos que entender o que está em Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, vou deixar aqui aberto já. Graças a Deus por esta palavra. Romanos capítulo 5. Você precisa entender que não é pelo que Cristo fez, é pelo que Cristo fez na cruz e não pelo o esforço. Muitas das vezes nós achamos que
para se acelerar a obra, para que a obra seja vindoura, para que a obra seja eficaz, nós entendemos que nós podemos colocar as mãos e fazer da nossa maneira, mas não é, meus amados. É da forma que Deus quer, não é pelo nosso esforço. O seu esposo, o teu filho, o teu casamento, o teu trabalho, a tua vida sentimental, ela não vai se melhorar pelo teu esforço. Eu entendo sim que nós temos que fazer a nossa parte em se colocar na posição, mas entenda, não é pela força do meu braço, mas sim pelas forças e pelos braços do Senhor, pelo querer, pelo poder da tua palavra. Em Romanos capítulo 5, a partir do versículo 6, ele diz assim a palavra de Deus: porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu em seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderia ser que pelo bom alguém anime-se a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de que Cristo, morrido por nós, sendo nós ainda pecadores, logo muito mais agora sendo justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira, porque nós quando sendo inimigos fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu filho, muito mais estando já reconciliados seremos salvos pela vida. Amém, amado? Então, veja bem, Jesus, quando ele morreu por nós ainda éramos inimigos de Deus. Nós éramos ainda fracos, estávamos no pecado. E mesmo assim, Jesus veio e cumpriu a vontade do Pai e foi obediente ao Pai. Então você precisa entender esses 3 princípios na sua vida: que Deus te escolheu e que se Ele começou uma boa obra, Ele não é homem para que minta, para que se arrependa. Ele vai terminar essa obra, basta nós acreditarmos, basta nós confiarmos. E a terceira coisa, não é pelo que nós fazemos, mas é pelo que Cristo fez. Então entenda essa palavra, entenda essa verdade no seu coração, que está em Romanos, que nós ainda sendo pecadores, nós ainda somos indignos, o Senhor veio e morreu por nós. Aí ele termina dizendo assim, porque se vós, quando inimigos, somos reconciliados com Deus, porque nós, sendo ainda inimigos, fomos reconciliados por Deus mediante a morte de Cristo, muito mais estando já reconciliados. Ele diz assim, olha, se nós, quando éramos mortos pelo pecado, estávamos no pecado, éramos inimigos de Deus, e Deus olhou e viu algo na humanidade e enviou o teu filho para morrer por nós, imagine agora que somos reconciliados pelo sangue de Jesus. Então creia no sangue de Jesus, creia nos feitos de Jesus, tá bom, meu amado? Que Deus abençoe sua vida, que esse vídeo venha edificar a sua vida. Compartilhe esse vídeo para que mais pessoas entendam que Jesus, ele nos escolheu, que Jesus, ele não é homem para que minta nem que se arrependa, e ele vai terminar essa obra em nome de Jesus. E que não é pelo nosso feito, mas sim pelos feitos dele, é pelo sangue dele. Mesmo ainda sendo inimigo, ele morreu por nós e agora somos reconciliados pelo seu sangue, e agora muito mais ele fará por nós. Então Deus abençoe sua vida, Deus abençoe seu casamento, Deus abençoe sua vida sentimental, seu trabalho, e que em nome de Jesus você venha crer nessa verdade, você venha crer que Jesus, se ele começou a boa obra, ele é fiel para aperfeiçoar e cumprir. Apenas creia, apenas obedeça, renuncia e ame. Em nome de Jesus, fique na paz e até o próximo vídeo, e Deus abençoe a todos e tchau, tchau.